Graças a Deus. A paz do Senhor, amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, no nome de Jesus. Eu creio que Deus, Ele nessa noite tem algo especial para mim, para você. Você que está feliz, eu gostaria que você cumprimentasse seu irmão, falar assim, que bom que você está aqui nessa noite. Fala assim, fico feliz de te ver aqui. Deus vai falar conosco, desde o louvor, a presença dele já está nesse lugar, se manifestando de maneira, fala comigo assim, poderosa. Aleluia, eu creio que nessa noite Deus tem separado para mim, para você, algo especial na sua palavra, amém, irmãos? Eu creio que a presença do Espírito Santo já está nesse lugar de maneira muito forte, de maneira muito eficaz, e aquilo que você crê, aquilo que você acreditar, aquilo que você determinar, em nome de Jesus, pode, em nome de Jesus, acontecer na sua vida, se você crer e usar a sua fé, se você liberar a sua fé nesse ambiente, nessa noite, e deixar o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, no nome de Jesus, amém? As pessoas estão na internet aí, que Deus abençoe no nome de Jesus. Domingo passado tivemos um problema aí no áudio, o áudio não quis funcionar de jeito nenhum, e eu achei interessante que tivemos 108 reclamações. Eu fiquei encabulado, falei, gente do céu, é interessante, você olha ali, não tem esse tanto de gente não, mas é porque eles estão, né, assistindo aí, acho que no anonimato, ou não querem compartilhar, porque lá só dá para ver se compartilhar. Mas como o áudio estragou, 108 pessoas reclamaram que o áudio não estava funcionando. Então eu entendi que foi 108 dispositivos. Então, se você põe duas pessoas por dispositivo, 3 pessoas por dispositivo, você vai entender que tinha bem mais gente reclamando, sim ou não? Então eu achei isso bastante interessante. Quero cumprimentar os irmãos da internet aí, que Deus abençoe. E o áudio aí, ó, tá funcionando no nome de Jesus, amém? Domingo passado nós falamos uma palavra poderosa. Qual é o nome do seu? Cansaço. Uma palavra tremenda, e infelizmente não deu para sair o áudio, aí não deu para pôr lá, porque não tinha áudio, só tinha imagem, e não funciona assim. E eu quero agradecer a Deus por cada pessoa que está aí nos assistindo, que está aí fazendo o seu culto de maneira online. Tem pessoas dos Estados Unidos, de Portugal, tem pessoas de Londres, tem gente aí espalhada aí, irmãos, para todo quanto é canto que você puder imaginar. Tem pessoas aí que estão nos assistindo nesse momento, compartilhando aí também desse culto com você. E eu gostaria que você aplaudisse o Senhor na vida dessas pessoas que estão na internet, no nome de Jesus, amém? Graças a Deus, aleluia. Eu quero liberar uma mensagem hoje, bastante assim poderosa, sobre aquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado no meu coração nessa noite. Nós estamos aí desde o janeiro com uma série aí de mensagens, bastante, fala comigo assim, aplicativas. Aquela mensagem do domingo passado é uma mensagem que você tem que viver, aplicar, de domingo retrasado, e aí vai, né? Então, nós estamos liberando mensagem nesses domingos, que são mensagens não só para ser ouvidas, mas mensagem para ser aplicadas. Nós precisamos viver, fala comigo assim, viver a palavra. A palavra, ela não pode só entrar no ouvido e sair no outro ouvido, irmão. Nós precisamos orar e falar, Deus, eu quero viver a palavra. E o tema da mensagem é: quanto custa uma decisão espiritual? O quanto custa, depois que eu passei aquelas portas, depois que eu entrei, esse ambiente aqui, ele está preparado para isso, para me tomar decisões espirituais. Esse ambiente, além de ser um ambiente preparado para que eu possa tomar decisões espirituais, esse ambiente aqui, ele foi gerado, uma ambiência, que é diferente de ambiente. A ambiência é aquilo que eu e você gerou, com a nossa adoração, com a nossa canção, aquilo que as pessoas começaram a liberar a glória, e a presença de Deus começou a fluir nesse ambiente, a presença do Senhor começou a gerar aqui algo novo, e quando a presença vem, e a minha fé e a sua fé está ativa, nós temos a possibilidade, o acesso de conectar presença com fé. Presença com fé gera milagres de Deus nas nossas vidas. Se nós deixarmos a nossa mente entender o processo do culto, entender como o culto está caminhando, para onde o culto está direcionando, para onde o culto está me levando, qual que é o destino que esse culto está, na verdade, me conduzindo, eu consigo entender que esse ambiente aqui é um ambiente propício para eu falar, vou tomar uma decisão espiritual. Porque, entenda isso, fala comigo, decisões espirituais, fala comigo, gera
Milagres. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com eu ser crente, não tem nada a ver, irmão, nada a ver com essas coisas. É quando eu entendo o que Deus está falando, e eu entendo e me conecto com aquilo que Deus já disse, com aquilo que Deus já está gerando, com aquilo que Deus já está liberando nesse ambiente. Entenda isso. Hoje é um culto bastante cristocêntrico, onde nós ministramos a ceia do Senhor, onde o culto, na verdade, caminha para tudo aquilo que Jesus já fez por mim e já fez por você. Então entenda, eu não venho da igreja pelo aquilo que ele vai fazer. Eu venho para agradecer aquilo que ele já fez. Aleluia, irmãos. O que é isso, pastor? Fé. Quem entendeu o mistério? Isso é fé. Então eu não venho para a igreja para pedir. Eu venho para acessar aquilo que ele já deu. Ah, não, irmãos. Me ajuda, irmão, o culto aqui é diferente. Eu não estou aqui, irmãos, como um pedinte na minha fé. Eu não estou aqui, irmãos, como um mendigo na minha fé. Não, eu estou aqui entendendo que Deus já fez na minha vida. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Pastor, então, se eu entrei aqui para falar comigo, agradecer. Todos os milagres extraordinários da Bíblia, eles partiu de agradecimento. Os pães, Jesus falou, tá aí Jesus, faça. Foi assim? Não, ele subiu os pães, levantou aos céus e disse, Pai, graças te dou. Entendeu o princípio? Quer acessar coisas grandes e extraordinárias? 5 pães e 2 peixes. 5 pães com quantos peixes? Alimentou quantas pessoas? Mais de 10 mil homens. Irmãos, que milagre extraordinário. Entenda isso, a nossa fé, entenda isso, ela nos dá acesso a esse tipo de coisa. A minha, a sua fé nos dá possibilidade de viver coisas grandes e extraordinárias em Deus. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? É que a gente entramos num ambiente de fé e queremos ficar de maneira, fala comigo, natural. Entende, mas esse ambiente é um ambiente de fé. É um ambiente onde eu preciso entender que decisões espirituais, fala comigo, gera. Fala comigo, gera. Fala comigo, milagres. Pastor, como que eu tomo uma decisão espiritual? Olha que coisa forte. Se decisões geram milagres, decisões espirituais vão gerar milagres, eu consigo entender nessa noite. A pergunta é, como que eu tomo uma decisão espiritual dentro de um ambiente como esse? Como eu tenho acesso ao Espírito Santo de Deus que está no ambiente? Como que eu tenho acesso ao poder do nome de Jesus que está no ambiente? Como, entende isso? A minha fé me dá convicção que Deus está aqui. Porque a palavra me garante que Ele está aqui. Porque a Bíblia falou que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia vai dizer aonde tem reunido. Na verdade, 1, 2 e 3, Ele vai estar aonde? No meio de nós. Então entenda isso. Se Deus está aqui, entenda isso. Qual que é a atitude que eu preciso ter? Que pergunta maravilhosa, irmãos. Se Deus está no ambiente, pastor, entende? Eu não estou muito bem. Entenda, Deus não quer olhar a maneira que você está. Ele quer, na verdade, enxergar a sua fé para te deixar do jeito que você precisa estar. Ah, meu humor não está bom, eu estou cansado, hoje não foi um dia bom, a semana não foi boa, o mês não está legal, foi um mês, nos entenda. Entenda isso, a minha fé vai me gerar possibilidade. Fala comigo, de atropelar todas essas coisas. Eu não vim para o culto porque eu estou bem, não, irmão. Eu vim para o culto porque eu quero adorá-lo. Eu vim para adorar Ele, irmão. Eu vim para agradecer. Irmão, entenda isso. O meu culto não está condicional ao meu humor. O meu culto não está condicional naquilo que eu estou passando. Entenda isso. Eu vim em nome de Jesus, irmãos. E hoje eu estou confundindo o inimigo. Fala para o seu irmão, você precisa confundir o inimigo. Então, pastor, como que eu tomo? Fala comigo, uma decisão. Uma decisão o quê? Irmão, você é mais espiritual do que você imagina. Sim ou não, meu irmão? Não é verdade? Não é sim ou não? Nós somos mais espirituais do que nós imaginamos. Quando nós entramos aquelas portas, creia nisso, irmãos. Nós precisamos entender, Deus nessa noite quer produzir em nós fé que gera milagres nas nossas vidas. Irmão, o que é que pode impedir um milagre de acontecer? Fala, só nós mesmos. Irmão, não tem capeta, não tem demônio, não tem nada que impede um milagre de se manifestar na nossa vida. Nada, irmão. O maior inimigo do milagre, fala comigo, incredulidade, desânimo. Agora eu tenho um tópico só para isso aí.
Credulidade, fala comigo, e desânimo. Então, uma decisão espiritual, ela é gerada. Fala comigo, ela é gerada. Fala comigo, uma decisão espiritual. Fala comigo, passa por 3 etapas. Fala comigo, ambiente, pessoas e circunstâncias. Entenda isso. Não precisa abrir, viu, Ed? Só para mim poder lançar o versículo, você poder entrar comigo. Por quê? Fala comigo, ambiente. Olha que coisa forte. Em Marcos 2 vai dizer, o texto vai dizer que Jesus estava, fala assim, numa casa. Então Jesus estava num ambiente como esse, fala assim, um ambiente como esse. Um ambiente que Jesus estava, fala comigo, ele estava ensinando. Porque entenda isso, a sua fé vai mudar a realidade do ambiente. Enquanto não tinha ninguém para ser curado e nem fé para isso, ninguém estava sendo curado. As pessoas só estavam aprendendo. A Bíblia vai dizer que no ambiente que Jesus estava, ele só ensinava, fala assim, ensinava. Porque não tinha ninguém com muita fé para extrair dele milagre. Entendeu como você pode mudar o ambiente? Nós entramos aqui esperando que as pessoas façam, ou esperando que Deus faça. Deus olha para nós e fala assim, muda a sua fé, muda o ambiente com a sua fé. Muda, entenda isso, a logística do culto. Entenda isso, irmãos, entenda isso. Muda com a sua fé. Aí eu quero é fazer, eu só preciso encontrar fé. Então, olha que coisa forte. O ambiente, fala assim, o ambiente, fala comigo, o ambiente é mudado com a minha fé. Por quê? Entenda isso. Hoje aqui nós temos quase 100 pessoas. Está faltando pouco aqui para 100 pessoas. Olha que coisa forte. Quando ele chega, fala assim, quando ele chegou, ele já chegou e se decepcionou. Sim ou não? O culto desse homem já começou com uma decepção. Mesmo assim, ele não desistiu. Nós precisamos, em nome de Jesus, agregar valor nessas chaves que está entregando para nós. Entenda, se fosse na verdade, aquilo que ele estava sentindo ou pensando, ele não receberia naquela noite o milagre que recebeu. Por quê? Ele não estava condicional ao seu estar. A Bíblia vai dizer que ele era aleijado. Ele chegou no culto, trazido por 4 pessoas, que era amigo dele. Então, entenda, 4 pessoas conduziu ele ao culto. Chegou no culto, ele pôde entrar. Então, entenda, o culto dele já começou com decepção. Entenda isso, como você começou seu culto? Como que o seu culto começou? Nós vamos entender isso. Quando ele chegou, fala comigo, o ambiente foi mudado com a fé que ele produziu. Ele olhou e falou, não dá para entrar pela porta principal. Olha que coisa forte, o ambiente que Jesus estava, infelizmente, não tinha acesso. Ele não cruzou os braços, não ficou reclamando, não ficou murmurando, não ficou lamentando. Irmãos, entenda, isso é chave para nós. Nós vamos entender, quando a porta fecha, entenda, Deus quer fazer grandes coisas nas nossas vidas. O problema é que a gente não sabe lidar com coisas que fecham. Sim ou não, irmãos? Nós sabemos lidar com coisa que dá errado. O culto já começou dando errado para aquele homem. Entenda? Mas os amigos falam comigo, não desistiu. Por quê? Falou para ele, fique tranquilo. Nós vamos te subir pelo telhado. E pelo telhado nós vamos te descer. A fé dele mudou o ambiente. Fala, mudou o ambiente. Quando eles desceu, Jesus olhou e viu o quê? Fala comigo, fé. Entenda, tudo que Jesus quer ver no nosso meio é fé, irmão. O resto é religião. Tudo que Jesus quer ver é eu e você produzir fé na noite. Nessa noite a sua fé, irmão, vai mudar o ambiente do culto. Jesus parou. Quando ele entende Jesus aqui, fala assim, ensinando. Era um culto, fala comigo, de ensino. Mas entenda isso, o paralítico com seus amigos mudou o ambiente e se tornou um culto de milagre. Entendeu isso aí, irmãos? Entenda isso, olha coisa forte. Jesus parou, começou a cair algumas coisas, ele olhou, falou assim, ó, e vendo a fé deles, disse ao paralítico, grande é o quê? É a tua fé. Entenda isso. Quer mudar o seu redor, quer mudar a circunstância, quer mudar o ambiente. Ah, pastor, minha casa não está muito legal, eu estou passando uma luta. Entenda, é a sua fé que vai mudar esse ambiente. Passou esse mês, as coisas estão muito difíceis, esse mês eu não estou conseguindo. Entenda, é a sua ação de fé que vai mudar a circunstância. Não é a minha, entenda isso, não é a minha dificuldade, não são as minhas reclamações, não são as minhas adversidades. Entenda, é a minha fé que tem o poder de extrair de Jesus grandes milagres da parte de Deus. Fala comigo, pessoas. Não fala bem forte, pessoas. Fala comigo assim, existem 2 tipos. Quantos tipos? Fala, os amigos
de fé. Entenda isso, fala assim, amigos de fé. Fala, e os fariseus? Que estavam lutando para ele não receber nada. Entenda, no ambiente, sempre vai ter esses dois tipos de pessoas. Esses amigos representavam, falavam, Espírito Santo. E os fariseus falavam assim, representavam o diabo. Que logo começou a questionar. Como que ele está falando com ele? Como é que ele perdoa pecado? Como é que ele pode perdoar o pecado desse homem? E começou a falar. Entenda isso. Jesus olhou, lendo o pensamento dos fariseus, falou assim, qual que é mais fácil? Dizer a este que os seus pecados estão perdoados, ou dizer a ele, levanta aí. Entenda, todo culto vai ter uma voz de comando para mim e para você. A nossa maior dificuldade é que a gente fica escutando os fariseus e não escuta os nossos amigos. Não quer andar com o Espírito Santo que nos leva a viver experiências de milagres. Nessa noite, escute o Espírito Santo. Por quê, pastor? Ele está falando desde o começo do culto. Desde o começo do culto ele está falando, entenda. Nós só queremos dar ouvido para o Espírito Santo em coisas, em revelações do futuro. A gente abre o nosso olho e fica atento. Tem gente que vai escutar uma revelação hoje, ela vai cumprir daqui 10 anos depois. E tem coisas que o Espírito Santo está falando na sua vida prática, no seu caráter, nas suas decisões, nos seus sonhos, nos seus objetivos, nas suas determinações, nas suas convicções, que é para hoje. Mas o que é para hoje a gente não quer ouvir. A gente quer ouvir isso que te digo. Você vai receber isso, você vai receber aquilo. Sua vida vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Talvez é para 10 anos para frente. E ele está falando desde o começo do culto em coisas de agora. Decisões para esse culto, decisões para esse momento. Nós não podemos viver uma vida religiosa, onde a gente escuta e não pratica, onde a gente escuta, sabe, mas não faz. Entenda isso, nós precisamos viver uma vida, fala comigo, cristã. Uau, irmãos! Fala comigo, pessoas. Há dois tipos. Uma que quer ajudar e a outra que só quer atrapalhar. Entenda, irmãos, a que quer atrapalhar, desvie dela. Sim, entendeu? Desvie dela. Não dê ouvido. Irmão, nesse ambiente aqui é um ambiente onde a sua mente está em batalha 24 horas. E essas 2 horas de culto que a gente vai passar aqui, 2 horas e pouquinho, entenda, a sua mente está numa batalha constante dentro desse ambiente. O inimigo falando e o Espírito Santo de Deus falando. O inimigo falando e o Espírito Santo de Deus falando. Há uma luta de pensamentos nessa noite. Eu creio ou não creio, eu obedeço ou não obedeço. É Deus que está falando, não é Deus, é a minha carne, é o Satanás, é o inimigo falando. Entenda isso? É a voz da minha cabeça falando. Entenda, o Espírito Santo de Deus nessa noite quer nos fazer, fala comigo, avançar. Em tudo aquilo que ele já tem para nós, irmãos. Então, tomar uma decisão espiritual, ou em nome de Jesus, quanto custa uma decisão espiritual, ou como na verdade eu tomo uma decisão espiritual, de que maneira eu vou tomar essa decisão espiritual, eu passo por essas 3 etapas, ambiente, pessoas, circunstâncias. Fala comigo, circunstâncias. Passei pelo ambiente, sim ou não? Passei pelas pessoas, sim ou não? Agora cheguei na onde? Circunstâncias. Fala comigo, é o momento mais perigoso. Por que, pastor? Eu não posso, fala comigo, limitar aquilo que Deus vai fazer nas minhas circunstâncias. Não pode, eu não posso limitar. Em nome de Jesus, você não pode limitar aquilo que Deus vai fazer na minha e na sua vida pelas circunstâncias. As circunstâncias desse homem aqui, ele tinha todo o direito de falar que as coisas estavam muito difíceis, sim ou não? Que ninguém ajudava ele, sim ou não? Que ninguém deu preferência para ele entrar, sim ou não? Entenda, a circunstância nessa noite, irmãos, é a chave. Eu não posso parar nas circunstâncias da minha vida. Você vai conseguir. Deus já te abençoou. Deus já lhe honrou. Deus te ama. Essa dificuldade vai passar, vai dar certo. Entenda isso, está difícil, mas vai passar, vai terminar. Você vai conseguir, você vai sair mais do que vencedor em Cristo Jesus dessa situação. Entenda isso, essa situação não vai te vencer, essa situação não vai te derrotar, essa situação não vai te subjugar, essa situação em nome de Jesus, irmão, essa circunstância, você vai vencer e vai atravessar e cantar de lá, que só o Senhor é Deus. Aleluia! Ei! Decisões espirituais geram, fala comigo, milagres. Você é do tamanho do seu pensamento de fé. Esse dia eu ministrei sobre pensamentos de fé. Quem está exercitando aí? Quem pediu depois daquele culto? Pensamentos de...
Irmãos, esse é o perigo. Uma pessoa desmotivada, uma pessoa motivada na fé. Você vê o irmão recebendo, aí você começa na verdade, a julgar, sim ou não? Vai falar, mas não é assim. Isso aí não é... Por quê? Porque ele está pensando de que maneira? Pensamento de fé, irmãos. Quem pensa um pensamento de fé, ele não consegue ficar de um lado de quem está pensando naturalmente. Vai ser impossível, irmãos. Porque quem está pensando na fé, está pensando fora da caixa. Quem está entendendo o mistério? Entenda isso, irmão. Você está pensando fora do contexto, fala comigo, natural das coisas. Porque o pensamento de fé dentro do ambiente desse aqui, é tudo aquilo que o inimigo não quer na minha e na sua vida. Que eu e você tenhamos um pensamento, fala comigo assim, de fé nessa noite. Porque se você é do tamanho do seu pensamento de fé, de que tamanho você está pensando nessa noite? Sim ou não, irmão? Uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a Bíblia vai dizer que eu vou dizer a um monte, saia daí, ergue-te e lança-te no mar. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Irmão, nós não precisamos de uma fé grande não, nós só precisamos usar a que tem. Pegou a chave? Nós não precisamos focar numa fé do tamanho da lua não, irmão, nós só precisamos só de uma fé do tamanho de mostarda. Então entenda, nós não precisamos de uma fé grande, nós precisamos usar a fé aqui. Entenda isso, todo mundo que entrou aqui tem fé, irmãos. E Jesus falou, porventura, quando eu descer aqui na terra, eu vou achar fé na terra. Entenda, irmãos, a fé é a conexão para tudo aquilo que você almeja de Deus. Tudo aquilo que você sonha para ainda esse ano. Como está seu ano? Você está conduzido pelas coisas que o povo está falando? Ou você tem seu projeto, você e Deus? Ou você só está caminhando, os céus, ouvi, nada está dando certo, governo tal, governo... Não, irmãos, entenda, qual que é o seu projeto para esse ano? Onde você está focando, o que você está sonhando, quais são os seus objetivos, o que você está melhorando? Você está melhorando, você está estudando, você está lendo bons livros, você está mudando a sua mente, entenda, quanto mais você lê, a sua mente é programada para avançar, irmãos. Sim ou não, irmãos? Irmão, o ambiente tem um poder cabuloso. Você já ouviu uma pesquisa, pega uma pessoa bem pobre, fala bem pobre. Colocaram no meio de um grupo de, fala assim, milionários. Ele foi andando com os milionários, perguntava, e aí, como é que você ficou? Sim, não, que foi construção. E você, não, que é no ramo de varejo. E você, foi conversando. E ele foi ficando no meio daquele grupo. Em pouco tempo ele estava o quê? Milionário. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Colocaram uma pessoa bem pobre. Fala bem. Uma pessoa, fala assim, pessoas muito pobres. E colocaram um milionário no meio dessas pessoas. Irmãos, o ambiente é poderoso. Isso é pesquisa. E ele foi vendo aquelas crenças limitantes. Aquelas palavras. Eu não tem nada não, que aí tá bom. Já viu essas frases? Já viu? Não, tá bom, sei tá bom, eu não quero muita coisa não. E ele foi vendo as crenças, o quê? E foi falando. Em pouco tempo ele estava pobre. Você não está entendendo, irmãos. O poder do ambiente e das pessoas que nós relacionamos. Quantos livros você já leu esse ano? Eu estou acabando o terceiro. Porque para mim falar que eu tenho que ser exemplo. Eu leio 3 livros de uma vez, estou lendo 2 agora. Eu leio 3 livros. Eu abro 3 livros e começo a ler os 3 de uma vez. Estou lendo 2, estou no meio de 2 livros de 300 e poucas páginas. E eu já li 3. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Nós queremos mudanças no automático, não acontece assim. Tem que tomar decisões. A Steph, ela falou algo aqui, nós precisamos fazer, fala comigo, alguma coisa. Seu negócio não está indo bem, as coisas não estão indo bem, seu casamento não está indo bem, você não está fazendo nada para isso. Você não consegue nem ler um bom livro de casais. Pelo menos você aprender alguma coisa, como você tratar a sua esposa melhor. Você parar de ser bruto, parar de ser sem educação, parar de ser grosso, parar de ser um xureque. Misericórdia, mano, eu arrumei isso. Irmão, aqui tem, né, que eu tenho liberdade de eu pregar, irmão, não estou devendo para ninguém. Sim ou não, irmãos? Não é verdade? Está vendo o trem afundando, está vendo o trem dando errado, mas não muda. Entenda, irmãos, nós precisamos estar em constante aprendizado. E, irmãos, eu estou lendo um livro de um grande homem de Deus, chama T.D. Jakes. É isso mesmo, em inglês, T.D. Jakes. Irmãos, um livro impressionante. Eu fiquei lendo aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Que nível espiritual e que nível de gestão. Gestão da vida, gestão das emoções, gestão das finanças. Entenda, você não tem dinheiro, é porque você não é próximo, não é porque você está fazendo alguma coisa errado. É porque você está gastando mais do que você ganha.
Não está relacionado ao quanto que você ganha, é o tanto que você gasta. Se você não tem gestão das coisas, infelizmente, você vai sempre ficar no vermelho. Porque não respeita a sua profissão, nem aquilo que Deus te deu como dom para fazer. Entenda isso. Não respeita o dom que Deus te deu. Entenda, e nem respeita o dinheiro que está no seu bolso. Porque não tem gestão. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Isso aqui, fala comigo, é uma prova, fala comigo, clara. Que nós nessa noite precisamos tomar uma decisão espiritual. Não dá para ficar levando uma vida cristã, fala comigo, meia boca. Mais ou menos. Uma vida cristã que a gente não tem vida com Deus, irmão. Tudo que nós precisamos é vida com Deus. Ah, irmãos, que coisa forte. Eu quero ter vida com Deus. Quanto mais, irmãos, eu quero conhecer o Senhor de verdade. Uau. Quero conhecer o Senhor. Fala com o seu irmão assim, eu quero conhecer o Senhor de verdade. Sim ou não, irmãos? Nós precisamos conhecer Deus de verdade, com as nossas decisões, com as nossas ações. Sim ou não, não é verdade? Com as nossas decisões. Eu acho que a gente não conhece Deus de verdade. Se a gente colocar desse jeito, sim ou não, irmãos? Será que as nossas ações refletem Deus? Será que as nossas decisões refletem Deus? Irmão, nós precisamos tomar decisões importantíssimas para mudar a nossa vida. Porque muito tempo aí pregou uma mágica, um evangélico mágico. Sim, salabim, tocou a varinha. Não, irmão, não funciona assim. Está enganando o povo. Não funciona assim, irmãos. Deus só vai te lembrar aquilo que você já leu. Não adianta eu chegar lá para fazer o vestibular e falar, Deus, baixa o download aí. Irmão, você trapaça. Sim ou não, irmão? Senhor, estou aqui, pai, eu não sou tão inteligente como eu penso. Não quero dizer para o Senhor, eu estudei muito. O que eu podia fazer, eu fiz, Senhor. Eu me capacitei, eu estudei. Senhor, o Senhor viu as madrugadas, o Senhor viu o tanto que eu estudei. Senhor, eu não tenho condição. Eu sei que tem gente muito mais inteligente que eu. Mas, Senhor, dá para o Senhor dar uma ajudinha aí? Dá para o Senhor soltar o neurônio da esquerda com a direita? Deixa eles encontrar. Deixa eles encontrar, pai. Onde está a matéria química, biologia, não interessa. Deus, me faça lembrar, Senhor. Tira a ansiedade, tira o nervosismo. Pai, eu quero ser o melhor para a tua glória. Entendeu? Para ser uma ferramenta no teu reino. Eu quero abençoar. Senhor, me ajuda nessa questão. Aí sim, mano, Deus te abençoa. Agora, querer que Deus baixe o download lá na hora, você atrapassa. Não vai funcionar. Você não estudou e quer passar. Você não estudou e quer tirar melhor daquela pessoa que morreu de estudar. Isso é errado, irmão. Ensinar os crentes assim. Não, na hora aí de chegar. Não, Deus não vai fazer isso. Não, gente. Entenda isso. Deus só te lembra daquilo que você leu, daquilo que você estudou. Entenda, irmão. Tem hora que a gente quer acessar uma coisa que a gente não estudou, que a gente não pagou o preço. Não dá, irmão, vai me chegar aqui no domingo e falar, Deus, baixa aí a pregação, pode mandar. Não funciona assim. Quem está entendendo o mistério? É uma semana inteira, irmão, gemendo, preparando, buscando, anotando coisas, guardando algumas coisas, para chegar aqui e liberar uma palavra com convicção e certeza. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Fala comigo, nós precisamos ter decisões hoje. Fala comigo, espirituais. Sim ou não, irmão? Tudo aquilo que é impossível no mundo natural é possível no mundo espiritual. Passou a questão que eu tomo, entenda isso, não importa. Tudo aquilo que é impossível na onde? No mundo? É possível no mundo? Existe dois mundos, natural e isso é regra, não tem como você fugir dessa realidade. Tem um mundo físico e tem um mundo espiritual. Sim ou não, irmãos? Quem crê nisso? Passou no mundo natural, como que eu devo agir? Moisés nos explica isso bem claro. Está aqui em Êxodo 14, 15. Não precisa nem abrir, Ed. Olha o que diz o texto, bem claro. Essa passagem está falando sobre a travessia. Fala assim, a travessia. Fala comigo, toda travessia na Bíblia é mudança de nível. Todo culto, pregação é uma travessia e mudança de nível. O infelizmente é que a maioria dos crentes não atravessa, fica no mesmo lugar. Carrancudo, emburrado, incrédulo, dando birra com Deus, não querendo abrir o coração, não querendo ouvir o Espírito Santo, não querendo aceitar, entendeu? Achando que é para ele é exclusivo demais, achando que é só ele que está apanhando. Irmão, você não está entendendo que eu apanhei por causa dessa palavra aqui não. Você está entendendo que eu já gemi por causa dessa palavra, irmãos. Entenda isso. Nós precisamos entender que toda a travessia, fala comigo, é mudança. Quem quer subir de nível ainda essa noite, irmãos? Quem quer sair desse lugar e falar, Deus, eu estou cansado. Estou cansado de ficar nesse mesmo lugar. Eu preciso subir de quê? De nível. Entenda, na visão, fala assim, na visão de Moisés. Olha o contexto da história. Atrás, Faraó com seus guerreiros. Na frente, o mar. Do lado, paredão. Quem entendeu o mistério?
A Bíblia vai dizer que na visão de Moisés, fala comigo, impossível de acontecer. Ele olhou para ele mesmo, o povo falou, Moisés, nós vamos te matar, nós vamos te apedrejar. Quem mandou você tirar nós do Egito? Nós não queria ter saído, nós vamos mandar pedra no você. Diz a Bíblia que Moisés, não acreditando, entenda isso, não vendo possibilidade daquele mar abrir, ele olhou e falou, eu vou até a Deus. E diz a Bíblia que Moisés foi a quem? A Deus. E em Deus falou assim, Moisés, porque você está clamando a mim, diga aos filhos de Israel que marcha. Uau, irmãos! Quem entendeu o mistério? E aí Deus dá uma direção para Moisés, que para mim é a coisa mais forte que eu já ouvi nesses dias. Deus olhou para ele e falou assim, o que é isso aí na sua mão? Ele falou, cajado. Ele falou, é com esse cajado que você vai abrir o mar. Entenda, tem hora que nós estamos procurando aquele que já está na nossa mão. Tem hora que falta de instrução, porque no mundo natural era impossível o mar abrir. Entenda, o cajado fala pequeno. Fala ao seu irmão, chave pequena, porta grande. Fala bem forte, fala, chave pequena, porta grande. Uau, irmãos. O que é isso, irmãos? Essa semana eu estava vendo uma porta de uma casa de uma pessoa muito rica. E a porta tinha 12 metros de altura. E ela tinha um pino hidráulico na porta. E essa porta pesava 42 mil quilos. Então, 42 toneladas. E eu fiquei pensando naquilo, nessa passagem. E eu falei, Deus, que coisa louca. E no próprio vídeo eu enxerguei a fechadura. Chave pequena, porta grande. Você não tem noção do que o tamanho dessa chave na sua mão pode abrir de porta na sua vida. Se você pegar a chave, você não consegue acreditar que aquela chave abre aquela porta. Quem está entendendo o mistério? Dessa largura que é a porta. 12 metros de altura. E eu falei, meu Deus do céu, eu entendi. Deus olhou para Moisés e falou, Moisés, você não está entendendo? Foi que esse cajado, que eu fiz 10 sinais lá no Egito na sua vida. Entendeu o mistério? Porta, entenda isso. Chave. Irmão, o que é um cajado diante do mar daquele tamanho? O que é? Sabe qual é a nossa maior dificuldade? Que a gente não acredita que a chave que a gente está na mão pode abrir essa porta que nós estamos esperando. Ah, não, irmão. Misericórdia, irmão. Deus falou, Moisés, pega esse cajado. Foi com esse que eu fiz todos os sinais. E é com esse que eu vou abrir o mar. Chave pequena, porta. Entenda, todo mundo tem uma porta grande, irmãos, mas a chave é pequena. Se você olhar para a chave, entende, irmão, não dá para você saber, sim ou não, irmãos. Que porta essa chave vai abrir no mundo espiritual? O que eu preciso? Fala comigo. Acessar. Sim ou não, irmãos? Receber é diferente de acessar, sim ou não? É ou não é, irmão? Esse copo eu recebi? Recebi ou não recebi? Não, vamos de novo. Esse copo eu recebi? Recebi ou não recebi? Mas eu acessei? Até agora eu acessei? Se eu acabar o culto e ele ficar aqui, eu recebi? Mas eu acessei? Tá cheio de crente assim. Recebe, mas não? Se antes de acabar o culto eu vim cá e ó. O que eu fiz? Tá cheio de crente assim. Deus entrega o copo com água viva, com resposta. A chave está na mão, a porta é gigantesca. Você sai do culto e não acessa. Vou embora para minha casa. O copo continua aí. O senhor Vilmar trouxe com muito carinho para mim. Deixou aqui para mim. Graças a Deus, muito obrigado. Mas eu vou embora. A representação do seu culto está tudo nesse copo. A simplicidade do evangelho. Um copo representa seu culto. Tem muita gente recebendo vários copos nesse culto. Domingo em domingo, até de janeiro até agora. Deus entregou vários copos com água viva, resposta. Coisa muito grande. Mas infelizmente, ninguém teve uma atitude de fé. Uma atitude espiritual. De beber da água e falar, aqui é água, irmão. Não é café, não. Dá para você saber se tem água aqui? Você tem como confirmar que tem água aqui? Eu tenho. Por quê? Você pode falar se essa água tem açúcar ou não? Pode falar? Você pode falar se o Romar fez uma limonada para mim e me deixou aqui? Pode falar? Hã? Eu posso. Posso ou não posso? Então aquilo que você não acessou, você não pode falar. Você só veio no culto, mas não acessou nada. Então você não pode falar. Tem hora que a gente reclama sem acessar. Reclama do culto, reclama do louvor, reclama da palavra, reclama de tudo. Reclama daquilo que não acessou. Não acessou e está reclamando. Está reclamando do pastor. Você acha que eu não sei que não tem gente que reclama de mim, fala mal de mim? Mano, não estou nem aí. Você pode falar o que você quiser.
Eu sei para onde eu estou indo. E eu sei o que é que eu estou fazendo. Infelizmente, você está falando daquilo que você não acessou. Se você não acessou, você não pode falar. Sim ou não, irmão? Dá para você falar que não tem suco de uva aqui lá da ceia? Dá para falar que não está aqui? Sobrou um tantinho, a irmã Valda colocou aqui para mim? Dá para falar? Que aqui eu estou bebendo suco de uva? Dá para falar ou não dá? Não dá, irmão. Por quê? Eu que estou acessando. Quem está entendendo o mistério? Só vir no culto na intenção de receber não muda nada. O que vai mudar é o que você está acessando com a sua fé. Ensinar nós a fazer um culto errado, um culto que a gente vem para receber, que a gente não quer fazer nada. Que a gente não quer nem abrir o coração, porque abrir o coração é acessar. Ensinar a gente vir num culto só para receber as coisas. Eu vou no culto que eu receber. Hoje o culto foi uma vez que eu recebi tanto. Não mudou nada na sua vida. Eu estou cansado de receber, eu quero é acessar. Eu quero acessar aquilo que eu já recebi. Você quer acessar aquilo que você recebeu? Levanta sua mão para o céu, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu profetizo que essa igreja de refrigério de Deus, na refrigério, as pessoas saem do ambiente acessando aquilo que o Senhor está dando, aquilo que o Senhor está entregando. Senhor, muda as casas, muda os casamentos, muda as famílias, muda a vida dos teus filhos. Meu Deus, tira, meu Deus, esse espírito de confusão, esse espírito de religião, esse espírito de incredulidade, esse espírito que não deixa a gente viver o melhor de Deus. Tira do nosso meio, Senhor. Chega de só receber, nós queremos viver uma vida cristã, acessando o poder da palavra de Deus. Uau! Quem crê, diga graças a Deus. Quem crê que Deus pode fazer todas as coisas? Quem crê, irmão? Quem está comigo? Você acredita que Deus pode fazer tudo? Nós temos facilidade de acreditar que Deus pode fazer tudo. Mas nós temos muita dificuldade de acreditar que Ele vai fazer. Duas coisas distintas. Acreditar que Ele pode é o quê? Receber. Acreditar que Ele vai fazer é acessar. Pegou a chave? Escreve, irmãos. Nós, como bons religiosos, nós temos a capacidade de falar: Deus pode tudo, Deus faz tudo, Deus, entenda isso, é uma verdade para nós. Deus pode todas essas coisas, Deus faz tudo, entenda, é verdade para. Mas nós temos muita dificuldade de acreditar que Ele vai fazer aquilo que a gente está acreditando que Ele pode. Eu quero mudar a minha mentalidade, eu quero acreditar que Ele fala assim, que Ele vai fazer. Porque entre Deus poder e fazer, fala comigo, tempo. E o tempo é inimigo do pode e do fazer. Porque entre o que Ele pode e o que Ele vai fazer, o leproso falou assim, ó, bem claro para ele: se tu quiseres, bem pode o quê? Me limpar. Jesus falou: eu quero, e aquilo que eu posso estou fazendo. Seja limpo, em nome de Jesus. Irmãos, isso muda tudo na sua vida cristã. Eu não posso acreditar que Deus pode, eu preciso acreditar que Ele vai fazer aquilo que Ele pode. Todas as coisas. Ah, passou isso. Entenda, é impossível, Deus pode. Sim ou não, irmãos? É grande, Deus pode. É inalcançável, Deus pode. É impossível, Deus vai fazer. Sim ou não, irmãos? É coisa grande, Deus vai. Irmão, eu estou crendo nesse ano é diante de acessar na fidelidade com Deus aquilo que Deus pode e aquilo que Deus vai fazer. Uau, irmão, quem crê nisso, diga graças a Deus. Você consegue falar para o Espírito Santo, falar bem claro: Deus, eu acredito que o Senhor vai fazer. Sim ou não, irmão? Você entende que o diabo, a única função do inimigo é nos fazer ter decisões no ambiente espirituais, de decisões, fala comigo, naturais. A maior função do diabo hoje é nos fazer ter o quê? Decisões naturais. O diabo sempre quer nos fazer tomarmos atitudes, fala comigo, carnais. Sim ou não, irmãos? Lá em Mateus 4, a Bíblia vai dizer que a proposta do diabo para com Jesus, fala comigo, foi todas naturais, carnais e emocionais. A primeira proposta foi o quê? Se você não é o filho de Deus, pega essas pedras, transforma em quê? O que o diabo estava falando? Estava falando assim, ó: come o pão e desista no meu tempo. Pegou a visão?
Ele estava jejuando 40 dias e 40. O diabo aparece com uma proposta falando, natural. Fala, encerra o jejum no meu tempo. Transforma essas pedras em pães e come o pão. Está entendendo o mistério? Dentro de um nível espiritual, o diabo vem com uma proposta natural. Isso é, irmãos, é uma artimanha de Satanás. Sempre quando você está movido na fé, ele vem com algo natural, emocional. Entenda isso, irmão. O carnal, algo de incredulidade, para a gente poder desfocar do propósito. Jesus falou, também está escrito, nem de só de pão viverá o homem. Essa resposta é espiritual, não é? Sim ou não, irmãos? Mas também está escrito. Olha que outra proposta, fala comigo, natural. Ele fala bem claro para ele, pula da onde? Fala assim, do templo. Fala para ele assim, ele queria que ele se enaltecesse. Sim ou não, irmãos? Entenda, num culto como esse, tudo que o diabo quer que eu e você não conseguimos tomar decisões espirituais e nem pensar de maneira espiritual. Então, quando eu estou ensinando nessa noite, entenda, a maneira que eu estou ensinando essa sua fé, sair, ser liberada, o ambiente muda para um ambiente de palavra, para um ambiente de milagre, para um ambiente de destravar, de transformação, de quebra de jugo, de quebra de maldição, de quebra de palavra contrária. Entenda isso. Tudo que nós precisamos, fala comigo, é receber aquilo que Deus tem para nós. O diabo, fala comigo, o diabo. Fala bem forte, o diabo. Tudo que ele quer é nos fazer tomar decisões naturais, carnal e emocionais. Por isso que o culto não pode ser emocional, o culto tem que ser espiritual. Quem entendeu o mistério? O que é um culto espiritual, pastor? Um culto que é, fala comigo, fala comigo, racional. Quando eu entendo o que eu estou fazendo, aqui, qual que é o meu propósito, por que eu vim, por que eu estou ouvindo, por que a palavra está vindo para mim, por que Deus está falando comigo. Uau, irmãos. Porque Deus está falando com você nessa noite. Não tem como você fugir dessa realidade. Deus está falando com você no nome de Jesus. Misericórdia, eu peguei 15 para as 8. Já é 9, 8 e meia. Fala comigo, vai dar certo. Não, fala para o seu irmão, vai dar certo. Fala assim, você tem fé? Fala para ele assim, vai dar certo. Fala comigo. Quero falar comigo, 3 atitudes. De 3 homens de Deus. Perdão, de 2 homens de Deus. E de uma mulher de Deus. Fala comigo assim, eu creio. Que eu vou aprender sobre isso. Abra comigo aí, Ed, em João 20. Eu vou falar sobre Pedro, João e Maria. Sobre a ressurreição de Cristo. Olha que coisa forte. Vou te ensinar hoje sobre ressurreição. João 20 diz assim, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi aonde? Que horário? Sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada da onde? Do sepulcro. A pedra estava na onde? Sabia que 2 vezes aparecem essas pedras no túmulo, foi a de Lázaro e essa aqui, sim ou não? E a de Lázaro estava rolada? Por quê? Fala, quando a incredulidade é minha, é eu quem rola a pedra. Que diferença tem a pedra do túmulo de Lázaro e a pedra do túmulo de Jesus? Que diferença que tem? Dá para você poder raciocinar aí, sim ou não? Quem entendeu aí? A pedra parada, fala comigo, fala de incredulidade. Fala assim, a de Lázaro. Agora a pedra removida, fala comigo assim, milagre. E milagre de ressurreição. Ali o homem não pôs a mão, quem pôs a mão foi os anjos. Quando ela chegou já não tinha mais pedra nenhuma. Então o que você quer entender com isso, pastor? Um culto com a incredulidade é um culto sem sinal. Um culto onde existe essa pedra de incredulidade é um culto onde as coisas não fluem. É um culto onde as coisas, não, na verdade, não se movem. Pastor, e onde está essa pedra? Na vida de cada pessoa. Sim ou não, irmãos? Porque no túmulo de Jesus ela precisou rolar? Não. Sim ou não, irmão? De maneira nenhuma. Quem rolou, fala comigo. Os anjos. Entenda isso. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está aqui nessa noite. Os mesmos anjos que rolaram a pedra do túmulo de Jesus está aqui nessa noite. Passou, sim, irmão, está aqui nessa noite. Então por que nós não recebemos? Por quê? Porque nessa pedra de incredulidade eles não mexem. É nós quem rola. Jesus chegou na frente do túmulo de Lázaro e falou assim, tirai o quê? A pedra. Representava o quê? Entenda isso. Um culto de fé não combina com pedra de incredulidade. Se a gente entra ali com incredulidade, entenda isso, nada acontece.
Quando a palavra começa a ser liberada, ela vai quebrando, em nome de Jesus, essas camadas de incredulidade. Até você crer e receber. Até você entender que Deus está falando com você. E é para você acessar aquilo que Ele está liberando. Uau, irmãos. A palavra aqui é para que eu e você, fala comigo, acesse aquilo que Deus está fazendo. Sim ou não, irmãos? Os anjos aqui rolaram, sim ou não, essa pedra, sim ou não, irmãos? Porque eu entendo, quando a incredulidade é humana, física, é nós mesmos que temos que, fala comigo, arrancar. Um pai de um menino foi muito sincero para com Jesus. Ele falou assim, Senhor, seus discípulos passou 3 dias tentando expulsar o demônio do meu filho, não deu certo, mas eu quero te dizer uma coisa. Me ajuda na minha incredulidade. Isso é muito forte. Sim ou não, irmãos? Ele falou, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa. Ele falou assim, se tu podes não, tudo é possível ao que crê. Eu creio, eu posso, você crê? Ele falou, Senhor, deixa eu te falar um negócio. Me ajuda na minha incredulidade. Eu acho que tem hora que tudo que a gente precisa é confessar que a gente é incrédulo. Sim ou não, irmão? Senhor, nessa área eu sou incrédulo. Nessa área eu não consigo acreditar, eu não consigo acessar, eu não consigo mudar meu pensamento, eu não consigo viver o melhor nessa área. Porque eu estou incrédulo. Eu não consigo acreditar que o Senhor vai fazer. Que o Senhor pode, eu tenho convicção. Mas que o Senhor vai fazer para mim, eu tenho dificuldade de acreditar. Eu tenho dificuldade de acessar aquilo que o Senhor vai fazer. Porque aquilo que o Senhor pode, eu acredito. Mas aquilo que o Senhor vai fazer, eu não estou conseguindo acessar. Então, fala comigo, aqui. Fala no primeiro versículo. Já começou com a pedra sendo, fala comigo, tirada. Irmãos, qual que é a decisão espiritual que você tem que tomar nessa noite? Primeiro, fala comigo, tirar a pedra. Não tem pedra no nosso caminho, sim ou não, irmãos? Tem gente que é a própria pedra de tropeço. Na vida dele e da vida de outras pessoas. Sim ou não, irmãos? Tem gente que é uma pedra de tropeço andando na vida dele próprio. Porque essa pedra se manifesta quando ele fala. Uau, irmãos. Misericórdia. Você fala comigo, é muito sério. Diz a Bíblia que fala assim, ó. Versículo 2. Correu, pois, e foi aonde? Simão Pedro. E ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhe, levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos aonde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo, e foram aonde? Para onde eles foram? Entenda isso, fala comigo aqui, o sepulcro, fala comigo, já está vazio. Já está de que jeito? Entenda isso. Eu separei 7 coisas que esse sepulcro vazio representa. Fala comigo. Primeiro, amor. Segundo, vida. Terceiro, esperança. Alegria. Consolo. Adoração e serviço. O dia que você for lá em Jerusalém e for lá no túmulo de Jesus ver ele vazio, você vai lembrar dessa palavra. Parece que ninguém quer ir, né? Que isso, gente? Nosso Deus, um sonho é em Israel, sim ou não? Olhar para o túmulo e ver lá vazio. O túmulo vazio representa esse tanto de coisa. Amor, vida, esperança, alegria, consolo, adoração e serviço. Pastor, amor por quê? Fala comigo, ela foi de madrugada. Entenda isso, quanto mais você ama, fala comigo, mais esforço tem que haver. Não é verdade, sim ou não? Não é assim? Entende isso? Ela foi de que hora? A Bíblia fala que estava escuro. Vida, fala comigo, por quê? Fala assim, ele não está mais aqui. Esperança, fala comigo, ele ressuscitou. Alegria, ela saiu com grande alegria. Consolo, não temas, foi o que ele falou para ela. Adoração, ela se prostrou diante dele. Serviço, ide e avisai meus irmãos. Só o túmulo vazio te dá esse tanto de ensinamento. Você olhou para o túmulo de Jesus, porque hoje nós estamos celebrando a ceia, entende? Nós estamos celebrando morte e ressurreição. Pegou aí, irmãos? Então só o túmulo vazio representa esse tanto de coisas que você pode acessar. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Ela foi lá para cuidar, ela estava com amor no coração, foi de madrugada. Versículo 4 e 5, olha o que diz o texto. E, abaixando-se viu, 4, né? E os 2 discípulos, que era Pedro e quem? João. E os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais do que Pedro. E chegou, e abaixando-se viu, na onde? Lençóis.
Todavia o quê? Pergunta por que não entrou. Não, pergunta bem forte. Por que ele não entrou? Ela avisou os dois, sim ou não? Os dois tomaram atitude, sim ou não? De ir, não foi? Os dois correu, não correu? Sim ou não? Só que João correu mais. Chegou no túmulo, o que ele viu? Deu uma olhada, viu só lençóis no chão. Por que não entrou? Pergunta por quê? Não, vamos lá, vocês não querem saber de nada, eu vou embora lanchar. Por que ele não entrou? Por quê, irmão? Faltou o que está faltando hoje: coragem. Nós precisamos ser uma igreja corajosa. Uma igreja destemida. O que nós precisamos falar comigo? Coragem. Irmão, você precisa de coragem na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua vida... Entenda isso, na sua vida, entenda, emocional, sua vida, entenda isso. Sua vida familiar, nós precisamos falar comigo de coragem. Entenda, João chegou primeiro, por que não entrou? Entenda isso, a Bíblia fala que ele amava. Sim ou não, irmão? Amava ou não amava? Não correu? Fala comigo, amor sem coragem. Fala bem forte, amor sem coragem. Fala comigo, tem muita gente com muito amor, mas com pouca coragem. Fala de novo, tem muita gente com muito amor, mas com pouca coragem. Sim ou não, irmão? Eu creio nisso. Ele amou, correu, mas faltou, fala comigo, coragem. Entenda, irmãos, tem hora que só amar, não falar comigo, não vai resolver. Tem que ter coragem. A gente precisa falar, ser corajoso, assim, ser corajoso. Destemido. Porque tem gente que não está faltando amor e nem coragem. Tem gente que é preguiçoso mesmo. Fala que ama, mas é um preguiçoso. Preguiça pura. Aqui em João faltou coragem. Ele até chegou primeiro. Entenda isso. Viu ou não viu? Teve uma experiência ou não teve? Isso aqui são partes do culto. Chegou, não viu os lençóis? Olhou a pedra rolada, não viu? Mas faltou? Entenda isso, nós precisamos falar comigo de coragem. Irmãos, fala para Deus, Deus, eu quero coragem, eu quero coragem. Eu quero coragem, eu quero ser ousado, eu quero ser destemido. Eu quero olhar para o projeto, eu quero olhar para as circunstâncias. Eu quero olhar para a promessa, eu quero olhar para as coisas espirituais. Eu preciso de coragem. Eu não quero, irmão, meu Deus, esse espírito de canseira, esse espírito limitado, esse espírito de fadiga, que eu fico começando nas coisas e desistindo sempre. Falta coragem. Sim ou não, irmãos? Irmão, Deus ama gente corajosa. Fala assim, Deus ama gente corajosa. Gente corajosa chama a atenção de Deus. Quem está entendendo o mistério? Misericórdia, a hora que voa, misericórdia. Versículo 6 e 7 e 8. O que faltou para João? O que está faltando para nós? Coragem em algumas áreas. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Tem algumas coisas que está faltando o quê? Coragem. E tem áreas que é o quê? Fala, preguiça mesmo. Não é falta de amor, não é falta de coragem, é o quê? Preguiça mesmo. Fala, sai preguiça. Sai da minha mente. Sai da minha casa. Sai do meu coração. Espírito de preguiça. Sai da minha vida. Sai da minha estrada. Sai dos meus sonhos. Sai dos meus negócios. Sai dos meus objetivos. Eu te dou uma ordem. Sai da minha vida em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Provérbios são um versículo só para os preguiçosos. Sim ou não, irmão? Sim ou não tem? E fala bem claro, preguiçoso. Vai ter com as formigas, você vê, elas não tem chefe. Não tem quem manda nelas, elas estão trabalhando 24 horas. Para quando vir o frio, elas têm o que? Se alimentar. Entenda, irmãos. Preguiça não é de Deus. Ah, pastor, eu tenho uma preguiça de ler, mas na Netflix não tem preguiça. Sim ou não? Eu tenho uma preguiça de ler, mas no Instagram não tem preguiça. No TikTok não tem preguiça. Essas coisas a gente não tem. Então preguiça é espiritual, irmãos. Começa essa semana com muita garra, com muita coragem. Fala, Deus, eu vou vencer esse livro aqui no nome de Jesus com muita coragem. Irmão, tem livro que eu tenho que abraçar e pôr na cabeça. Fala, Deus, me ajuda. Irmão, uma coisa que eu detesto é começar a ler o livro e não terminar. E se as minhas filhas começar a fazer, eu já falo, ó, você vai terminar aquele livro. Eu não deixo ficar com o livro pela metade. A Laurinha é mestre. Eu falo, Laura vai terminar esse livro. E ela vai lá e acaba. Teve um livro aí que ela quase fez aniversário, quase que eu comprei um bolo para ela.
Mas ela terminou o livro. Terminou o livro. Falei, você vai começar e você vai terminar. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Nós precisamos, fala comigo, ter coragem, irmãos. Irmãos, grava essa frase, você não guardar mais nada. Fala, eu preciso ter atitudes espirituais porque eu sou uma pessoa de coragem. Irmãos, Deus vai buscar uma igreja que não vai, entenda isso. João perguntou, quem que é esse povo aí? Um povo de coragem, que não negou o nome de Jesus. Que em meio a muitas perseguições, eles não negaram o nome de Jesus. Esse povo é o povo da última hora, é o povo da grande tribulação. Esse povo de branco, você está vendo aí, ó, João, é tudo o povo da última hora, o povo da grande tribulação. Aquele povo que não negou o nome de Jesus. Entenda, irmãos, entenda isso. Jesus chamou uma igreja corajosa, não uma igreja destemida, irmão. Uma igreja destemida, não uma igreja medrosa. Jesus chamou uma igreja corajosa. Um coração corajoso, irmãos. Te falar, eu consigo, eu dou conta, eu vou fazer, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar. Olha as frases, eu consigo, eu dou conta, Deus vai fazer, Deus vai me abençoar, Deus está comigo, Deus está na minha frente. Eu posso porque Ele pode. Uau! Coragem, irmão, sim ou não? Versículo 6. Acompanha comigo, por favor. Chegou, pois, Simão, Pedro, que o seguia, porque estava atrás, sim ou não? E entrou no sepulcro e viu no chão, o quê? Olha o versículo 7, que coisa forte. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os, mas enrolado no lugar à parte. Olha o 8. Então entrou também, chegou ao quê? Fala para você, irmão, o seu medo te impede de crer e de acreditar. Olha lá para você ver. Ele chegou primeiro? O João, sim ou não? Mas depois que Pedro entrou, chegou e viu. E entrou, depois ele entrou e... Ele só creu depois que ele entrou. Então entenda, e tem muita gente que não entra de medo. Infelizmente, o medo, na verdade, é o seu maior agente limitador naquilo que você está crendo, irmãos. João aqui, quando ele entrou, fala comigo, viu? E Pedro chegou por último, sim ou não, irmãos? Chegou ou não chegou? Mas fala comigo, mas entrou. Por quê? Pergunta por quê? Porque tinha coragem. Quem mais tem coragem, fala para o seu irmão, mais vê. Coragem, fala comigo, fala de atitude. Fala comigo, não basta a porta estar só aberta. Você ficar olhando a porta aberta e nunca o quê? Entrar por falta de coragem. Pedro não, a porta aberta, ele já entrou, já chegou entrando e viu que João não viu. João poderia ter a mesma oportunidade, sim ou não? Não chegou primeiro? Não podia ter tido a oportunidade? Sim ou não? Mas o que faltou? Então não reclama das oportunidades que você está com medo de entrar. Tem gente aqui que tem grandes oportunidades, mas pelo medo não está entrando nelas. E fica reclamando da oportunidade que tem medo de entrar. E a vida não muda, porque está com medo de entender aquilo que Deus está fazendo. João podia ter chegado e entrar. Fala, Pedro, fica tranquilo, já estou aqui, ó. O lençol está aqui tudo arrumadinho, deixa eu te falar, pode entrar aí. Agora é você que vai crer, não sou eu. Mas não, ele teve que entrar para crer. Coragem, fala comigo, coragem. Fala, está nos faltando, fala comigo, coragem. Pedro viu, fala assim, algo a mais. Pedro viu o lenço, sim ou não? O lençol que estava enrolado sobre a cabeça, sim ou não, irmãos? Na face de Jesus, sim ou não? Eles falam comigo assim, fala comigo de intimidade. Fala comigo, fala de intimidade. Porque para ter intimidade, precisa de coragem. Uau, irmãos. Sim ou não, irmãos? Tem hora que tudo que a gente precisa, falar comigo assim, é de coragem. Para quê, pastor? Nesse culto? Para ser sincero e falar a verdade. A mulher samaritana olhou para Jesus e falou assim, vai lá, chama teu marido. Ela teve o quê? Fala, coragem. Falou, eu não tenho marido. Deixa eu te falar, minha vida deu errado até aqui. Jesus falou assim, dissertes bem, você tem 5, agora o que você está não é teu. Tudo certinho. Você foi forte, você teve coragem de falar a verdade. Tudo que Deus quer é que nós tenhamos coragem de falar a verdade. Ele, fala comigo, viu? Fala comigo, ele viu algo a mais, porque teve coragem. Olha o versículo 9, o que acontece? No 9, porque ainda não sabiam a escritura que era necessário que... Uau! Tornaram, pois, o quê? Fala comigo, foi embora.
Então fala comigo. Não adianta correr sem coragem, entrar com muita coragem e depois disso tudo ir embora. Eles foram, a chave está aqui. Quem ficou? Uau, irmão. Quem ficou? E Maria estava o quê? Chorando. Ela entrou. Ela teve coragem. Mas ela o quê? Ficou. Junto ao sepulcro. Estando, o quê? Estando ela, pois chorando, abaixou-se para onde? Então ela estava chorando e abaixou para onde? O sepulcro. Fala comigo assim, Jesus fica com quem fica. Só ela ficou. Fala para o seu irmão, Jesus fica com quem fica. Fala bem forte, Jesus fica com quem fica. Eles foram embora, não foram? Só ela ficou, não foi? Agora ela vai ter amor e muita coragem, porque Jesus fica com quem fica. Entenda o mistério. Ela vai ter coragem, ousadia, muita determinação, porque Jesus fica com quem? Fica. Ela ficou, ela esperou, entenda. E tem hora que tudo que a gente precisa, fala comigo, ficar. Tem hora que a sua alma não fica, seu pensamento não fica, suas decisões não ficam. Entenda isso. Tem hora que a gente não fica no lugar que Jesus está, irmãos. Aqui está a chave. Maria ficou e Jesus fica com quem? Fica, sim ou não? João e Pedro viu o quê? Fala, lençol. Fala, lençol no chão e lençol do rosto, sim ou não? Maria vai ver. Olha o que ela vai ver. Com quem fica com Jesus, você vai ver qual que é o resultado da decisão espiritual. Olha lá. E viu o quê? Vestidos de quê? Fala assim, só aí já arrebentou, sim ou não? Assentados aonde? Já o quê? Então ela teve uma visão lá do túmulo, sim ou não? Fala assim, mas uma visão, fala espiritual. Porque uma decisão espiritual gera coisas? Ah, não, mas aí que está a chave, irmãos. Ela olhou, já viu aonde estava o túmulo. Quem estava lá? De que jeito estava? Que jeito? Assentados. Olha lá, assentados. O outro aonde? Quem entende que esses anjos estavam guardando o ambiente? Tranquilo. Ela olhou e teve acesso, sim ou não? Olha a coisa forte agora. Olha lá. E disseram-lhe eles, mulher, por quê? Meu Deus. Pedro viu o lençol, sim ou não? João viu o lençol, sim ou não? Maria viu o anjo, sim ou não? Viu toda a realidade do túmulo, sim ou não? E ainda falou. Olha a coisa. Daí o quê? Conversou. Entenda, se você ficar no tempo certo, essa é a experiência que você vai ter. Essa é a experiência. Por que choras? E ela diz, porque levaram o meu e não sei aonde o pusesse. Olha o versículo 14, nós estamos, né? Olha o 15. Está no 14 agora, então, vai. E já... Meu Deus do céu, irmão. Então presta atenção. Os dois correu, viu lençol só, sim ou não? Ela viu o anjo, conversou, viu o túmulo sentado na cabeceira, sim ou não? Agora está vendo quem? Jesus fica com quem fica. Fica naquilo que ele te falou, fica na convicção que ele liberou, fica na promessa que ele te liberou, fica na ousadia que ele te entregou, fica naquilo que ele já te disse. Ele vai cumprir em nome de Jesus, porque Jesus fica com quem fica. Olha a experiência agora. Ela estava, além dela ver anjo, falou, sim ou não? Agora ela está vendo quem? Vendo Jesus. Uau, irmão, isso aqui é chave poderosa, sim ou não? Quem crê nisso? Olha que coisa forte. Versículo 15. E depois de terem o quê? Perdão, versículo 15. Eu estou lendo aqui o 15 de outro versículo. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscais? Fala duas perguntas. Fala assim, duas perguntas. E ela, cuidando que era o hortelão, jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, diz-me aonde o puseste. E eu o... Uau, irmão, fala isso aí é que é amor. Sim ou não, irmãos? Disse-lhe Jesus,
Maria, ela voltando-se disse, Rabone, que quer dizer mestre. Uau, irmãos. Tudo que eu quero é ficar, irmãos, com Jesus, porque Jesus fica com quem fica. Deixa sua mente sair daqui não, deixa sua mente aqui, irmãos. Deixa sua mente ir embora como os discípulos fez, não, deixa sua mente aqui. Porque Jesus, ele vai se revelar com quem fica. Sim ou não, irmãos? Jesus se revela a Maria, sim ou não, irmão? Sim ou não? E aí Jesus faz algo, fala comigo, extraordinário. Porque Jesus falou, se revelou, ela sabia que era ele, sim ou não? E todo mundo que vê Jesus, fala comigo, recebe uma missão. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos. Não é servo, não é discípulo, agora é o quê? Irmãos. E diz-lhes que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Maria Madalena foi aonde? Anunciar os discípulos que viram ao Senhor. E que? Uau, irmãos. Que coisa assim ou não? Meu Deus, isso aqui para mim é muito poderoso. Todo mundo que vê Jesus, que fala comigo, não tem como ver Jesus, não recebeu uma missão. Sim ou não, irmãos? A missão dela aqui era bem clara, vai lá e fala aos meus irmãos. Se eles tivessem ficado aqui, eu tinha falado com eles mesmos. Mas eles foram embora. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Tem hora que a gente está no lugar da bênção e vai embora, apressadamente. Jesus ia se revelar para João e Pedro, irmãos, se eles continuassem lá chorando com Maria. Sim ou não, irmãos? Mas eles foram embora. Entenda esse mistério. Todo mundo que vê Jesus recebe dele uma missão. Fique de pé no nome de Jesus. Pessoas que viram Jesus, viram Deus e receberam uma missão. Fala comigo, Adão. Fala comigo, a missão de Adão. Fala assim, a missão de Adão. Fala assim, adorar a Deus. Fala assim bem forte, adorar a Deus. Essa era a missão de Adão, só tinha que fazer isso, ainda fez besteira. Fala a missão de Abraão. Andar por fé e não por vista. A missão de Jacó, príncipe de Deus, transformação. A missão de Davi, adorador por excelência. A missão de Pedro, pescador de peixe. Não, a missão de Pedro, pescador de homens. E a missão de Paulo, revelar a graça e não a lei. Todo mundo que vê Jesus recebe dele uma missão. Não tem como você vir num culto desse e não sair daqui sem uma missão. Nem que seja a missão de ser corajoso, a missão de não ficar só falando que ama, mas de ter coragem, de provar que ama. De ser descolado. Quem está entendendo o mistério, irmão? A pessoa, eu te amo, e não tem nenhuma ação de amor, vai mudar alguma coisa? Hã? Ama, mas não preocupa, ama, mas não cuida, ama, mas não provê, ama, mas não capacita, ama, mas não sustenta, ama, mas não tem nenhuma ação de coragem naquilo que você está falando. Irmãos, tudo que Deus quer hoje de mim, de você, é atitudes espirituais. Nós vamos encerrar o culto agora, vai dar 9 horas. Eu estou pregando desde 15 para as 8, ou 15 para as 8, isso mesmo, que me passaram. Então nós já estamos com 1 hora, não é? Mais de 1 hora, né? Perdão aí, irmão, mas vai acabar na hora certa. Pastor, e agora? O que nós faz? O que nós temos que fazer? O que eu preciso fazer agora? Aplicar tudo aquilo que eu ouvi. Porque se eu não aplicar, não vai mudar nada. Vai mudar alguma coisa? Não, irmãos. Vai mudar nada na nossa vida. Tudo que eu preciso agora é tomar uma decisão espiritual. No meu coração, na minha mente, na minha vida, e falar, Deus, eu creio nessa noite. Eu vou ficar com o Senhor, porque o Senhor fica com quem fica. Eu quero ter coragem, eu quero correr rápido, eu quero amar, me falar com o discípulo que mais amava, correu mais, mas o que chegou atrasado tinha muita coragem e viu que o outro não viu, mas eu quero ter essas 3 atitudes espirituais. Pedro, João e Maria, 3 atitudes espirituais poderosíssimas. Ela ficou, viu, não fugiu, sim ou não? Ela não viu um lençol só não, ela viu foi anjo, conversou com eles, muita coragem. Porque quem fica está disposto a ser corajoso. Uau, irmão. Sim ou não, irmãos? Ela viu os anjos, conversou com os anjos, continuou ficando, viu Jesus. E ele se revelou a ela e deu a ela uma missão.
É isso que eu profetizo na sua vida ainda esse ano. Que Deus te dê uma missão naquilo que você está fazendo. Que Deus te dê uma missão naquilo que Ele está produzindo na sua vida. Se Deus está te prosperando, Ele tem um propósito nisso. Ele está te dando uma missão na sua prosperidade. Se Deus está te abençoando, se Deus está te levantando, se Deus está te usando, Deus está te dando uma missão em todas essas áreas na sua vida. Tudo que nós precisamos nessa noite é entender isso. Deus nessa noite está dando uma palavra direcional, irmãos. A minha fé tem o poder de mudar o ambiente, a circunstância. A minha fé tem o poder. Sim ou não, irmãos? Eu disse que o culto, para tomar uma decisão espiritual, eu preciso do ambiente, pessoas e circunstâncias. Agora é o momento de você fechar os seus olhos, não preocupar com quem está na esquerda, com quem está à direita, mas com os seus olhos fechados, entregar o seu coração a Deus. Deixar a palavra descer da sua boca, porque talvez é amarga, mas no fé é doce como mel. No ventre é doce como mel. Talvez você fale, pastor, está amargo, está difícil de descer. Entenda isso, irmãos. O Espírito Santo nessa noite falou com você e comigo. Essa palavra ela não foi pregada à toa, ela foi pregada porque ela tem um propósito. Você tinha que estar nesse ambiente, você que está aí na internet, tinha que estar ouvindo essa palavra. Deus quer de você uma atitude espiritual, porque atitudes espirituais geram milagres espirituais. Talvez você está passando por situações difíceis, você está falando, Deus, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, está muito complicado. Eu achei que eu ia dar conta, mas não vou dar conta. Fale para o Espírito Santo agora e fala, Senhor, eu preciso de a coragem. Eu preciso, ó Deus, demonstrar o meu amor com coragem, com atitude, de ficar, Deus, ficar, porque eu entendi nessa noite, Jesus fica com quem fica. Eu não vou desistir, eu não vou abandonar. Eu quero, em nome de Jesus, viver um milagre da parte do Senhor nessa noite. Feche seus olhos, fala com o Espírito Santo. Talvez você está vivendo algumas situações, alguns fracassos, algumas situações adversas, algumas coisas que têm tentado te fazer parar, mas nessa noite você está, em nome de Jesus, conectado com essa palavra. Fale para Deus, Deus, eu não vou parar, porque o Senhor está comigo. Eu não vou desistir, porque o Senhor está comigo. Deus, talvez eu não vou ser o que corre mais rápido, mas eu vou chegar, e eu vou ter coragem para entrar. Senhor, eu quero dizer ao Senhor, eu vou ficar, porque o Senhor ficou. E eu quero ver o Senhor e falar com o Senhor e receber a direção do Senhor nessa noite. De onde você está fugindo? De onde Deus tem que ressuscitar as coisas que precisam reviver na sua vida? O que está morto aí que precisa reviver? O seu ânimo, sua coragem, sua ousadia, sua determinação. Você está sempre pondo a culpa nas pessoas e nunca assume seu papel. Você está sempre pondo a culpa em tudo. Pondo culpa nas pessoas, em tudo em seu redor, mas nunca assumindo a culpa para você mesmo. Nessa noite o Espírito Santo de Deus me entrega esse mistério. Nós precisamos como igreja nessa noite tomar decisões espirituais. Chega de ser natural, chega de ser carnal. Chega de ser incrédulo. Nessa noite nós precisamos acreditar. O Deus que viemos nessa noite cultuar ressuscitou dos mortos. E hoje Ele vive e reina na minha vida e na sua. Aleluia! Glória a Deus! Oh, Espírito Santo, seja espiritual, igreja. Só feche os seus olhos e deixe essa unção te conduzir na sua oração. Não deixe os seus lábios parados. Se você não tem nada para falar, fala, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda na incredulidade que está no meu coração. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda. Chega de ficar no natural. Joga por terra, Espírito Santo, toda carnalidade, toda naturalidade. Eu quero sonhar o sonho de Deus. Eu quero viver o sonho de Deus. Deus não é assassino de sonhos. Ele é Deus que realiza sonhos.
Yesi arababai do cominida rabanai do comanai. Espírito Santo, saia do nosso medo, toda incredulidade, toda frieza, todo cansaço espiritual, todo marasmo espiritual, toda apostasia espiritual, saia do nosso meio. Que seja uma igreja corajosa, uma igreja forte, uma igreja determinada, uma igreja cheia de ousadia, porque Ele não nos deu um espírito de medo, Ele nos deu um espírito de coragem e de ousadia nele. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele nos ungiu e nos levantou para vivermos experiências poderosas com Ele. Todo espírito de medo, todo espírito de fracasso, todo espírito de confusão, todo espírito de cansaço espiritual, saia das nossas vidas, saia das nossas casas, saia das nossas famílias. Espírito de preguiça, saia das nossas vidas. Nos reverte hoje com coragem, que amanhã, segunda-feira, eu possa marchar na coragem que Deus me deu, na coragem que Deus me deu. Eu vou viver milagres extraordinários. Eu não só quero ver lençóis, eu quero ver os anjos, eu quero ver a cabeceira, ó Deus, no pé da cama, os anjos, ó Deus. Eu quero ver Jesus revelado. Eu não quero ver só lençóis naturais, eu quero ver coisas espirituais. Eu não quero ver a minha vida cristã só no natural. Eu quero ter a minha vida cristã nas coisas espirituais do céu para a minha vida. E eu abro meu coração nessa noite para que o Senhor arranque de mim toda a incredulidade, toda a falta de fé. Ei, arabadai do comanai do comanai. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está aqui. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está aqui. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está aqui. Ele cura, Ele sara, Ele transforma, Ele liberta, Ele dá vida eterna. Ei, arabadai do comanai. Ele transforma, Ele liberta, Ele sara. Oh, yaramanai do kona, rabanai do komanai. Tira de nós, ó Deus, essa religião que não nos deixa acessar as coisas espirituais do Senhor. Oh, Espírito Santo, nessa noite, toda palavra de maldição, palavra contrária, toda palavra que está sendo liberada no mundo espiritual para não nos deixar romper, caia por terra agora. Toda palavra de medo, espírito de medo, espírito limitador, eu te dou uma ordem, saia das nossas vidas, das nossas casas. Tem gente aqui que era para estar bem melhor em 2024, passou 25, pelo medo não acessou as coisas, foi travado pelo medo. Grandes propostas surgiram, grandes oportunidades surgiram, mas o medo foi um agente limitador na sua vida, e você não conseguiu alcançar aquilo que Deus tinha, pelo medo. Ei, aramanai do corabanai do comini danai deki deki doromanai. Abitubiti dekai do comini darababababaramanai. Deus não chamou uma igreja covarde, Deus chamou uma igreja ousada, uma noiva adornada, uma noiva preparada. Entenda isso, Deus nos chamou em nome de Jesus com espírito de coragem e não de medo. Coragem de entregar o que Ele está nos pedindo. Tem gente aqui que ficou travada a sua bênção porque não teve coragem de entregar aquilo que Deus pediu, e ficou travado as coisas, porque é dano que se recebe. Tem gente que era para estar bem melhor, mas não teve coragem, ficou com o coração preso em coisas pequenas, e Deus tinha coisas grandes. Ficou com o coração preso em coisas pequenas, e Deus tinha coisas grandes para a sua vida. Travou seu coração em coisas pequenas, e Deus tinha coisas grandes. Faltou coragem de falar: Deus, eu estou entregando, estou semeando para o reino, estou entregando para o reino, porque toda semente no reino germina no reino. Uau! Tem
Tem gente que quer sair da dificuldade, quer sair da crise, quer sair da situação difícil, mas não está disposto a semear no reino. Quer viver o melhor, mas não quer dar o melhor. Quer viver o extraordinário, mas não quer entregar o extraordinário. O Espírito Santo de Deus me diz: hoje Ele está te marcando com um espírito de coragem e de ousadia. Decisões espirituais geram milagres nas nossas vidas. Abra o seu coração nessa noite para viver essa palavra. Não para ouvir a palavra, mas para acessar a palavra. Oh, aleluia. Nessa noite eu não saio daqui, Deus, como Moisés falou: se o Senhor não for conosco, não nos faz sair desse lugar. Se o Senhor não vai, nós não quer ir. Jesus fica com quem fica. Eu preciso sair desse ambiente tendo certeza que o Senhor está ficando comigo, porque eu estou ficando. Esse ano é ano de fidelidade com Deus. É ano que Deus está requerendo de nós mais coisas. Teve pessoas que viveu o ano do acesso inteirinho e não acessou nada. O ano inteiro só fazendo coisa errada e não acessou nada. Perdeu o ano, foi embora, já não é ano do acesso mais. Agora é ano de fidelidade com Deus. Ano que Deus está, irmãos, Deus está sendo fiel de nos fazer acessar tudo aquilo que a gente tem acreditado na sua fidelidade. Uau! Nessa noite eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Você não vai sair daqui num culto que você veio receber. Não, você não vai receber. Eu te ensinei. Você veio num culto para adorar a Ele, para acreditar, para crer, para ter perseverança. Uau, irmãos. Eu vim num culto para agradecer aquilo que eu já recebi. De domingo para cá Deus fez milagre na minha vida. De domingo para cá Deus fez milagre na minha vida. Eu creio nisso nessa noite. E nesse domingo, até o outro domingo, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Vai mudar algumas coisas. Desse domingo para o outro domingo, eu profetizo sobre a sua vida. Você vai viver o melhor de Deus nesses dias. A sua coragem, a sua ousadia vai fazer você ficar e ter um sentimento de cuidado, de choro, de entrega, de intimidade. E você vai ver a presença dos anjos de Deus, a presença de Deus revelada. Você vai ver Jesus revelado na evidência daquilo que Ele é. Nada vai se opor a você nessa semana. Você vai marchar com Jesus e Ele com você. Você com Ele e Ele com você. Você vai marchar e vai viver grandes milagres de Deus na sua vida. Esse amor não vai ser só amor, vai ser amor com coragem, vai ser amor com paciência de ficar, com ousadia e de aceitar a missão que Deus está dando. Porque todo mundo aqui tem uma missão. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus te marque, para que você possa viver o extraordinário de Deus. Oh, Espírito Santo, não nos deixa a gente ser omisso, não nos deixa a gente ser incrédulos, não nos deixa a gente ser, meu Deus, infelizmente, Senhor, naturais demais, a ponto de não viver essa palavra. Senhor, eu não quero nada menos do que a evidência dessa palavra. Eu quero ficar, Jesus, porque o Senhor fica com quem fica. O Senhor só ficou porque Maria ficou. Que atitude espiritual, meu Deus. O Senhor nos ensina a ficar, Senhor, na paciência do Senhor, na graça do Senhor. Tira de nós esse espírito de incredulidade, tira de nós esse espírito, meu Deus, de naturalidade, de mesquinhagem. Tira de nós, ó Deus. Nos faça uma igreja generosa e próspera. Nos faça uma igreja generosa e próspera, no Teu nome, em nome de Jesus.